Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Começa agora a apresentação do seminário da disciplina Acionamentos Elétricos, ministrada pelo professor Jean Carlos da Silva Galdino. O tema proposto ao nosso grupo é Inversores de frequência, aplicações, modelos e características. O grupo é composto por Adrian Cruz, Daniel Vinícius, Fabrício Eric, Israele de Lima e Matheus Andrade. Antes de dar início, é necessário compreender de forma resumida o que é um inversor de frequência. O inversor de frequência é um dispositivo capaz de controlar a tensão fornecida a um motor. Consequentemente, ele varia a potência e a velocidade, funcionando como um controlador, que é capaz de reduzir ou aumentar a velocidade do motor. Eles proporcionam um controle mais avançado dos motores e inúmeros benefícios ao serem usados como partida, controlando a velocidade de rotação dos motores elétricos trifásicos, através da frequência que chega da rede elétrica, gerando um PWM. Desse modo, os motores conectados à rede, que têm frequência constante, podem manter velocidade constante, seguindo frequências diferentes das fornecidas pela rede. Na automação industrial, onde o conjunto de máquinas depende uma da outra para garantir a linha de produção, os inversores permitem aumentar a produção e manter o controle da potência, ao mesmo tempo que permitem reduzir custos e aumentar a quantidade de produtos. Além da eficiência energética, eles podem ser facilmente encontrados no mercado e estão disponíveis em vários modelos, com variações que vão de acordo com a função a que se deseja atribuí-los. Os inversores de frequência são um dos equipamentos mais utilizados na área da eletrotécnica. Resumidamente, ele trata-se de um equipamento eletrônico capaz de variar, através do controle de tensão e de frequência que são aplicados ao motor, a velocidade de giro de motores elétricos trifásicos. Basicamente, a função do inversor de frequência consiste em captar a energia AC da rede, retificá-la para uma energia DC e aplicá-la à sua ponte de IGBTs. Assim, a partir do chaveamento do IGBT, cria-se as frequências variáveis controladas pelo inversor. Sendo assim, a função do inversor de frequência é gerar uma tensão e frequência trifásica ajustável, tendo como objetivo controlar a velocidade de um motor de indução trifásica. Quando estes motores são alimentados diretamente da rede de distribuição de energia elétrica, eles possuem a característica de velocidade constante. Acerca das aplicações, estas são inúmeras as possíveis com esses dispositivos. Na indústria, por exemplo, os inversores de frequência são utilizados em esteiras transportadoras, tanques resfriadores e rotuladoras. As vantagens desses dispositivos também são enormes. Além do controle de velocidade, os inversores de frequência promovem redução no consumo de energia elétrica, proteção do motor e aumento da vida útil do sistema, assim como a automatização dos processos. Bom, pode-se concluir que o inversor de frequência possui muita importância em vários setores, principalmente na indústria. Bom, e aqui podemos listar algumas aplicações dos inversores de frequência. Substituição de variadores mecânicos e eletromagnéticos, automatização, segurança e flexibilidade em processos industriais. Por fim, vou listar alguns benefícios do uso dos inversores de frequência. Redução do pico de corrente na partida do motor, prolonga a vida útil dos equipamentos, economia financeira, economia de energia em motores elétricos, aumento da vida útil dos equipamentos, menor índice de manutenção, controlar a velocidade de motores elétricos, possibilidade de partir motores suavemente, substituição de variadores mecânicos e eletromagnéticos, comunicação avançada e aquisição de dados, e reduz o nível de ruídos. O inversor de frequência ou conversor de frequência é um dispositivo eletrônico com a função principal de controlar a velocidade de um motor trifásico.
Quando o motor é energizado sem a utilização de um inversor, ele realiza sua rotação em velocidade máxima, de forma fixa. Porém, ao ser acionado por um inversor, a velocidade pode ser controlada de acordo com a aplicação determinada. Os inversores de frequência permitem com que a velocidade do motor varie sem a necessidade de meios mecânicos, como polias e redutores. Ou seja, é muito mais fácil controlar a velocidade de um motor a partir de sua frequência e tensão, utilizando o inversor de frequência, do que só mesmo ligar o motor na rede elétrica. A caráter de contextualização, trouxemos este bloco que apresenta as partes de um inversor de frequência. Circuito de entrada, ou ponte retificadora. Este bloco retifica a energia alternada disponível para a alimentação do inversor. A configuração mais comum é a de uma ponte de diodos em onda completa e na saída um capacitor que faz a filtragem da tensão obtida. Inversor de potência. Esta parte transforma a tensão contínua do bloco anterior em tensão trifásica para alimentar o motor. São usados transistores IGBTs que chaveiam a tensão a partir dos sinais do gerador PWM, modulação por largura de pulso. Quando esses sinais geradores chegam a uma carga indutiva, como o motor trifásico, eles tomam uma forma quase senoidal, apesar de serem gerados como trens de pulsos. Controle. Neste circuito são formadas as ondas que determinaram a velocidade e a potência aplicada no motor. Os blocos de controle geram pulsos que atuam nos transistores de chaveamento. Proteção contra surtos. A tensão da rede de energia não é perfeita e pode conter surtos e transientes. Para a proteção do circuito, nos inversores de frequência são usados elementos como varistores, TVS e elementos semelhantes. Proteção interna. Este bloco analisa as tensões presentes na saída do inversor, de modo que, se estas apresentarem algum distúrbio, o bloco de comando é acionado para tomar as providências necessárias, como interromper o processo. Placa de drivers. Bloco gerador de sinais para a excitação dos transistores de potência de saída. Autoboost. Esse bloco analisa as condições da carga, determinando qual a tensão devida para ser aplicada a ela gerar o torque necessário. Programação. Painel que apresenta as informações gerais e também onde é realizada a programação do inversor. Interface. Através desse bloco, o inversor se comunica com dispositivos externos, como computadores. Controle. Neste bloco são tomadas decisões de acordo com a programação e sinais internos ou externos. Bom, e a partir desses conhecimentos, podemos expor as aplicações mais frequentes dos inversores de frequências em controles de processo. Uma delas é a automação. Uma das formas de automatizar processos é por meio de uma partida suave do equipamento. Essa partida suave se dá por uma rampa de aceleração e uma rampa de desaceleração. Isso permite que o motor seja acionado suavemente até atingir a velocidade necessária. Dessa forma, evita acionamentos bruscos, que reduzem a vida útil do motor e prejudicam o funcionamento de muitas máquinas. Outra forma de automação utilizando os inversores de frequências são pelos bornes de controle para acionamentos externos e saída relé. Esses bornes de controle são algumas entradas que ficam no próprio inversor que permitem a conexão de comandos de teclas externas que façam com que deem função para o inversor executar. Por exemplo, você pode colocar um botão que acione a rampa de aceleração, ou outro botão que acione a desaceleração. A saída relé, por sua vez, não está presente em todos os inversores, porém, alguns inversores mais atuais têm um relé que permite o acionamento de saídas extras, que podem ser alarme, lâmpadas, e essa você pode configurar
caso algum parâmetro seja atingido. Então, é muito utilizado para colocar alarmes em sobrecarga de tensão ou qualquer coisa que aconteça com o motor. Outra forma de automação é a grande segurança que o inversor de frequência dá ao usuário, pois ele para em casos de falhas. Ele para, deixa de funcionar e aparece no display dele o que foi que aconteceu, mostrando a falha e indicando ao usuário esse feedback para que o usuário consiga resolver. Então, o que acontece geralmente é que o motor ele é conectado no inversor e quando o motor possui alguma carga que fique mais rígida, tenha mais força ou algo prenda no eixo do motor, ele vai necessitar de mais corrente para continuar o seu movimento, o seu eixo, o giro do seu eixo. E isso fará com que o inversor entenda que essa corrente elevou muito mais do que o normal. Então o inversor cortará a alimentação do motor, desligará e mostrará que o problema que ocorreu foi uma sobrecarga de corrente, que indicará para o usuário que o motor deve estar com problema, que provavelmente poderia ter sido algum problema de poeira ou até um acidente humano. E aqui temos um esquemático de um controle de vazão em uma tubulação com a realimentação de um sensor. Esse inversor ele alimenta o motor que aciona a bomba, né? E essa bomba faz com que o líquido, o fluido, flua por um tubo. E aqui vai possuir um sensor que vai detectar a vazão desse fluido. E esse esquemático ele pode ser regulado por um PID, que é um sistema proporcional, integral e derivado. Esse cálculo é mais profundo, não precisamos entrar nesse ponto. Porém, o que precisamos entender é que isso se dará por meio desse sensor. Esse sensor vai detectar a vazão e, de acordo com o que foi estabelecido no inversor, que, por exemplo, a vazão tem que estar 20% e aconteceu alguma coisa que a vazão diminuiu para 10%, ele vai ativar o motor para que o sensor detecte 20% de uma maneira mais rápida e mais eficaz, né? Essa é uma das formas também de aplicação de controle de processo. Outras formas é ventilação, compressão, movimento de carga, né, de esteiras e por aí vai. Outro processo que pode ser realizado, e aqui um pouco mais prático, é um operador de porta de elevador. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio em uma empresa que faz manutenção em elevadores e lá consegui participar de uma criação de um simulador de um operador de porta. Esse operador tem um motor, um inversor de frequência, uma fonte que alimenta a placa eletrônica e o circuito funciona aqui com a aplicação da rampa de aceleração e desaceleração. Aqui vou mostrar um vídeo de como funciona esse simulador. Aqui foi utilizado relés temporizadores para fazer com que o simulador abra e feche a porta automaticamente, sem precisar de comandos humanos, né? Podemos ver a porta fechando e aqui no inversor podemos ver que aqui está configurado para visualizar o parâmetro da frequência. Então podemos ver que a frequência na rampa de aceleração ela é menor e conforme ela vai aumentando, vai chegar na frequência desejada e logo após, quando for na rampa de desaceleração, a frequência vai diminuir, fazendo com que o movimento seja mais suave e não tão brusco. Com a modernização das plantas industriais e as crescentes demandas por melhorias, muitas empresas buscam alternativas baratas para problemas recorrentes, como o alto valor de consumo de energia e gasto com manutenção. Porém, existe um equipamento que pode fazer tudo isso por você, garantindo melhor desempenho, menos consumo e mais controle: o inversor de frequência.
Aplicações de bombeamento, ventilação e compressão representam cerca de 80% dos motores elétricos em operação. É nessas aplicações que podemos reduzir a energia consumida, substituindo sistemas padrões que utilizam partida direta e controle de vazão por meio de válvulas ou dampers por um acionamento com inversor de frequência. Nesses sistemas, em que antes a energia era desperdiçada, controlando a vazão por meio de estrangulamento e o motor rodando em plena velocidade, é possível substituir a partida direta pelo inversor e retirar a válvula de estrangulamento. Com isso, o controle da vazão é feito pela velocidade imposta pelo inversor, garantindo menor consumo de energia em momentos que tenha menor vazão. Dessa forma, é possível reduzir o consumo de energia em até 50%. Como podemos observar, uma partida direta exige em torno de 6 a 7 vezes a corrente elétrica nominal do motor para parti-lo. Já o inversor limita a corrente de partida em aproximadamente 1,5 vezes a corrente elétrica nominal. Os fabricantes de inversores de frequência produzem dispositivos eletrônicos capazes de transformar a energia da rede com tensão e frequências fixas em energia elétrica variável, tensão e frequência. Com esse processo, é possível controlar a potência consumida pelo motor por meio da variação de tensão e frequência da rede e variar a velocidade do motor. Na indústria, por exemplo, os inversores de frequência são utilizados em esteiras transportadoras, tanques resfriadores e rotuladoras. As vantagens desses dispositivos também são enormes. Além do controle de velocidade, os inversores de frequência promovem redução do consumo de energia elétrica, proteção do motor e aumento da vida útil do sistema, e, por fim, a automatização dos processos. Alguns fabricantes conhecidos são Positronic, WEG, Leroy Somer, Schneider Electric, AGEON e Control Technics. Bom, então é isso. Obrigada pela atenção. E qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato conosco. Por fim, não esqueçam de usar álcool em gel e manter o distanciamento social.